quando o Daniel me mostrou a liturgia hoje cedo, pedi para eu cortar, aí eu olhei e falei, poxa, pegou o meu texto, né? Salmo 126. Que era o meu texto logo de abertura da mensagem para vocês, por isso a gente vai ler novamente, tá? Vocês podem acompanhar ali, o Paulo vai passar. Eu não sei se está na mesma versão do que eu tenho. Eu acho que sim, mas eu vou lendo, vocês podem ir acompanhando a leitura. Então diz assim: quando o Senhor nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Marcelo nos deu uma missão um pouco difícil, né? Pelo menos para mim foi. Quando ele pediu para que a gente falasse das mulheres que encontraram com Cristo, né, com Jesus. Pediu para a gente falar mais sobre o nosso encontro com Jesus. E aí eu fiquei pensando em que momento isso aconteceu, né, na minha vida. Porque eu nasci num lar cristão. Graças a Deus por isso, né? Foi algo muito bom na minha vida ter crescido num lar cristão. Então, na verdade, o meu encontro não foi um. Como eu acredito que também o de vocês não foram um só, né? Foram vários encontros, em vários momentos diferentes, em várias situações diferentes, que me fizeram também e se mostraram para mim de formas diferentes, cada um de uma maneira especial. Então, eu não vou falar que o meu encontro com Jesus foi um. Foram vários, que foram me mudando, foram fazendo com que eu ficasse diferente também. Então, nascer num lar cristão para mim foi uma grande vantagem. E, ao mesmo tempo, um pouco diferente do que para talvez a maioria de vocês, né? Sempre fui criada na igreja presbiteriana, então aprender sobre a Bíblia não era uma novidade para mim, né? Eu cresci ouvindo as histórias da Bíblia, então, desde sempre, todas as histórias faziam parte da minha vida. Eu me lembro bem pequena participando de todas as coisas que tinham na igreja, né? Então, tinha escola bíblica, estávamos lá, tinha reunião de oração, reunião nos lares, todas as coisas nós participávamos ativamente. Depois os cultos, as sociedades internas, adolescentes, crianças, moços, os congressos, os retiros. E eu sempre fui muito curiosa e muito competitiva também, e ainda sou até hoje. Então, assim, saber a Bíblia para mim sempre foi uma meta, né? Estudar os livros, saber a sequência toda certinha, achar o versículo bíblico na Bíblia primeiro para ganhar dos amigos na escola dominical, aquelas coisas, né? Que todo mundo que cresceu ou que participou alguma vez de algum movimento na igreja já deve ter percebido como é que era ser criança na igreja, aquela coisa de querer ganhar dos amigos, né? E tudo sempre foi muito bom, sempre tudo se pareceu, para mim, sempre muito favorável. Então, assim, nunca foi um problema acordar no domingo para ir para a igreja. Nunca acordei e falar, ai, que coisa, tem que acordar cedo para ir para a igreja. Sempre era bom, sempre era um momento agradável, né? De estar ali com as outras crianças, com muitas pessoas da minha família que faziam parte também da igreja. Então, sempre era uma reunião boa. Nunca foi um momento difícil estar ali. Mas eu fui crescendo um pouquinho. E aí coisas começaram a acontecer na minha vida ainda muito pequena. E aí quando eu comecei a pensar em que tipo de palavra que eu traria para vocês, né? Deus foi me orientando em algumas coisas. E a primeira coisa que veio à minha cabeça, né, na minha trajetória, foi a imagem de um deserto. Todo mundo sabe como é que é o deserto? Como é que é o deserto? Não tem nada, né? A gente já pensa isso, né? A primeira coisa é o deserto não tem nada. Mas ele tem. Alguma coisa ele tem. Pouca, mas tem. Né? Mas é um lugar árido, difícil, né? Tem água? Não tem muita água. Né? Temperatura no deserto de manhã, durante o dia, um calor insuportável. E à noite um frio absurdo. Né? Extremos. O deserto é um lugar de extremos. O deserto também,
ele pode se colocar como um lugar sem chance de sobrevivência, né? Poucas chances. Poucos seres vivos conseguem viver ali. E quando a gente pensa no deserto, né, nas coisas que a gente já leu na Bíblia sobre o deserto, o que vem à cabeça de vocês? O que vocês pensam quando vocês lembram de deserto? Assim, das coisas que vocês já leram na Bíblia, o que vocês lembram? Lugar que o povo de Israel ficou andando, né? 40 anos, passeando por lá, dando voltas e voltas. E vários outros personagens bíblicos também vão estar por lá. E quando a gente vê na Bíblia, justamente é isso, né? O deserto, ele é o lugar onde as pessoas vão para passar por provações. Ou então, são colocadas ali numa determinada situação para que tenham um encontro mais real com Deus. Então, pensando nessa ideia de deserto, que aí eu fui pensando na minha trajetória, e pensando na trajetória certamente de todos vocês, né? Todos nós passamos por desertos na nossa vida. Todos nós passamos por momentos de provações, de dificuldades. E o que a gente tirou desse deserto, né? O que ficou para nós? Foi um momento de secura ali? De solidão, de tristeza, de abandono? E eu fiquei pensando nisso, né? O que Deus me fez, o que Deus fez na minha vida, e eu queria convidar vocês para essa reflexão também. O que Deus fez na vida de vocês enquanto vocês estavam passando pelos desertos de vocês? Para que a gente pense que no deserto tem todas as condições piores possíveis, mas tem o oásis, né? Que é aquele ponto exuberante em que a gente tem água em abundância, vegetação em abundância, animais, tem vida. Então é isso que eu queria convidar vocês hoje, para a gente pensar dos desertos que passamos ou estamos passando, porque sempre a gente tem alguma questão que pode ser que ainda esteja por lá. Mas o que Deus fez e o que Deus faz conosco quando nós estamos nesses momentos ali. E aí, quando o Marcelo nos desafiou a falar sobre os nossos encontros, como eu falei para vocês, os meus encontros foram vários e ainda são. O meu primeiro encontro, que eu lembro assim que foi muito marcante, que foi o meu primeiro deserto também. Pensando assim na minha história, foi o meu primeiro. Eu tinha 8 anos. Eu fiquei muito doente. Eu tive uma doença autoimune, né? Que o meu corpo produzia anticorpos contra mim mesmo. Eu não tinha noção do que era essa doença. Eu era criança, então assim, eu nem achava que era tão grave. As pessoas olhavam para mim, eu lembro dos olhares assim muito piedosos, né? Aquele olhar de pena, de coitadinha, né? Sei lá, vai ficar deficiente, vai ficar doida. Porque muitas coisas poderiam ter acontecido, né? E eu lembro como Deus usou isso. Porque eu lembro também que nesse primeiro momento de deserto que eu passei, a igreja fez vários movimentos de oração pela minha cura. E foi assim que várias pessoas que eram vizinhos nossos, que me conheciam desde que eu ainda estava na barriga da minha mãe, foram levadas para a igreja. Foram lá orar por mim. Disseram que nunca pisariam numa igreja, mas foram lá para orar por mim, porque sabiam que eu estava mal de saúde. Então, assim, foi a primeira vez que eu percebi o mover de Deus. Usando um problema de saúde em mim, que eu nem achava que era tão problemático, mas para fazer as pessoas chegarem até Ele. Então, aquele meu momento de deserto, que para minha família certamente foi muito pior do que para mim mesma, porque eu não tinha noção do real problema, a minha família viu o mover de Deus ali. E na minha cura, porque assim, era para eu começar a ser curada com 6 meses. Em 6 meses eu já estava completamente restabelecida. E não fiquei com nenhuma sequela, que era para ter várias sequelas, que eu só me dei conta disso depois de uma consulta que eu fui no médico quando eu já tinha uns 20 anos, aí eu fui sozinha, sem minha mãe, sem ninguém, e expliquei para ele o que aconteceu. Aí ele virou para mim e falou assim, o bom é que você não ficou com nenhuma sequela, né? Você não tem nenhum problema mental, né? Nenhuma desorientação. Dá para ver que você é inteligente, você conversa bem, você articula bem sua fala. Eu pensei assim, gente, era tudo isso e eu nem me dava conta que poderia ser tudo isso, né? Então esse foi o meu primeiro momento de deserto, mas que Deus teve um propósito nisso. Deus estava ali,
cuidando de mim, tanto é que me restabeleceu a minha saúde. Poderia não ser, mas, né, aprove Deus que fosse dessa forma, para que outras pessoas estivessem olhando para Jesus naquele momento, mesmo através de uma coisa tão ruim. Vamos voltar aqui. Depois desse, né, a gente... Beleza, passamos. Graças a Deus por isso. Depois disso, ainda alguns outros, né, vieram aparecendo para mim. A gente mudou de cidade 2 vezes. Fomos para cidades em que a gente não conhecia ninguém, que era só a gente e a minha família menor. Então, assim, foi muito difícil, muito duro. Porque você começar do zero a amizade, ainda mais na adolescência, que você tem mais problemas ainda aparecendo. Então, você começar do zero, pensar em amizade, deixar a família toda, deixar parentes, deixar os amigos, deixar a igreja amada, para começar num outro lugar sem nada, sem ninguém, foi um momento difícil. E foi um momento onde Deus, pela primeira vez, assim, de uma forma muito efetiva, falou comigo para eu tomar a situação na minha mão, que foi justamente com esse Salmo 126. Foi um momento muito difícil para minha família, a gente estava passando por momentos de dificuldade muito extremas. E eu vi o desespero dentro da minha casa. Eu não sabia o que fazer, eu tinha 13 anos. E o que eu fiz foi pedir a Deus que me desse uma palavra. E eu lembrei desse salmo porque era um salmo que a minha avó sempre lia muito para a gente. Então foi um salmo que, naquela hora, daquele momento de aflição, veio para mim e eu pude ler para minha família. E ali nós oramos e agradecemos a Deus, porque a gente sabia que Deus, ele não nos deixaria passar por aquele momento sem um aprendizado. Então foram momentos de muitos aprendizados, muitos. Muito crescimento. Isso durou da minha adolescência até a minha vida adulta, e depois foram outros tantos, né? Mas antes de continuar falando só de mim, eu queria lembrar o que Deus fez na vida de algumas pessoas que estão lá na Bíblia e que precisaram passar por momentos de deserto. E aí eu quero voltar com vocês, né, lá do Moisés. Leon, Moisés, que você falou aí que Deus mandou ele matar todos os meninos. Moisés, ele teve uma missão, e ontem a gente leu, o nosso texto foi sobre Moisés também, né, no nosso estudo diário. Foi falando justamente sobre como Moisés queria fugir da missão que tinha sido dada para ele, né? Quando Deus chama ele lá no meio da sarça e fala com ele sobre o que aconteceria, sobre o que ele faria, Moisés tenta dar 1000 desculpas falando que não vai fazer. Primeiro que ele não tem capacidade, depois que ele não sabe falar, que ele não teria como fazer aquilo, que o rei não deixaria o povo embora. Ele deu todas as desculpas que ele poderia dar para Deus. Mas Deus é o Senhor da nossa história. E era o Senhor da história de Moisés também. Ele chamou Moisés e ele deu todos os instrumentos necessários para que Moisés pudesse passar por aqueles momentos. Então, Moisés, ele teve ali, né, um momento de muita dificuldade, de negação daquilo que ele não queria para a vida dele, daquilo que ele disse que ele não iria fazer. E aí eu fiquei pensando, depois que eu li esse texto, fiquei pensando na cara de pau de Moisés, né? Estava frente a Deus. E virou para Deus, na cara de Deus, e falou: não vou, não quero, manda outra pessoa, não consigo fazer. E fiquei pensando quantas vezes nós somos colocados nessa mesma situação e fazemos o mesmo. As coisas vão aparecendo para nós na igreja, temos tarefas a fazer aqui, temos tarefas a fazer fora daqui, e nós vamos negando. Não, Senhor, eu ainda não estou preparado. É a primeira coisa que passa na nossa cabeça, né? Senhor, não, tem tanta gente melhor do que eu não consigo. Manda o fulano já sabe como faz. E eu falo isso para vocês pensando em mim também, porque muitas vezes eu também falo isso com Deus. Senhor, mas tem outras pessoas, deixa eles tentarem. Eu não sei fazer isso, nem sei como é que começa. E é assim. E na vida de Moisés também foi assim, né?
Os desertos mais difíceis são aqueles que a gente não consegue compreender. Certamente Moisés também não conseguiu compreender a grandeza daquilo tudo que Deus estava propondo para ele. Tirar o povo inteiro de Israel do Egito. Ir lá falar com o rei. Ele que não sabia nem se expressar direito, como é que ele ia falar? Como é que ele ia achar que Deus iria deixar o rei deixar que o povo de Israel saísse dali numa boa? O povo que era uma maioria dentro daquele país, que era escravo, mas era uma maioria. Como fazer? Mas uma coisa é certa, Deus usou Moisés. E usou de uma forma linda, como a gente vê na história dele. Com muitas falhas, mas de uma maneira que cumpriu o propósito de Deus. Cumpriu o plano de Deus ali, na vida dele e na vida daquele povo. Moisés se permitiu ser usado por Deus. Ele aceitou, depois de muita recusa, ele aceitou. É claro que ele nem entrou na Terra Prometida porque ele foi desobediente, né? Ele deveria fazer de um jeito, fez de outro. Fez com raiva, fez com ódio, com ira. Por isso Deus não permitiu. Mas nesse deserto, Moisés cresceu. Moisés se tornou um líder. Moisés amadureceu. Então, muitos dos nossos desertos também é para que nos levar a mostrar qual é o plano real de Deus para nós. Para que a gente, naquele momento que parece um momento difícil de aflição, a gente também perceba que Deus está ali conosco e cumpre o seu propósito através da nossa vida. Moisés talvez não deixou de ser uma pessoa de fala rude e difícil. Mas ele foi sendo amadurecido por Deus no propósito que Deus tinha para ele ali, naquele lugar. Tanto é que ele não sai dali, ele morre ali. Ele não chega na terra que tem as delícias, né, a terra prometida. Ele acaba ficando ali. Mas não foi por isso que ele não teve encontro com Deus. Moisés foi chamado de amigo de Deus, falava diretamente com Deus. Nem por toda a teimosia dele, ele deixou de ser amigo de Deus. Deus estava ali e se fez presente com ele em todo o tempo. Um outro exemplo que a gente percebe claramente é o exemplo de José. José era o irmão mais novo, até aquele momento, né? Tinha Benjamim, mas ele era o mais novo. José, ele vai sendo odiado pelos seus irmãos, invejado pelos irmãos pelo amor que o pai dedicava a ele. E ele, então, é vendido. Ele é levado a um deserto, ele é vendido por uma caravana, ele vai dali para uma prisão, né? Vai servir, vai ser preso. E todo esse momento dele vai sendo esse deserto dele. Ser rejeitado pelos irmãos, ser vendido como um escravo, ser assediado, não ceder a uma tentação, ser preso injustamente. O deserto dele foi o deserto da injustiça, em que muitos de nós também passamos. Somos injustiçados quando a gente não é reconhecido, né, pelo nosso trabalho, pelas coisas que a gente faz. Injustiçado numa situação que a gente às vezes quis dizer uma coisa e as pessoas interpretaram outras. E toda essa injustiça, só que Deus não deixou de cuidar de José. Quem já leu a história dele deve lembrar que ele sai direto da prisão para o palácio. E não é para o palácio para ser qualquer coisa dentro do palácio. Ele sai da prisão para ter o segundo posto abaixo do rei. Era ele que mandava, a ponto do rei chegar para ele e falar: olha, eu estou aqui, eu sou o rei, mas quem dá as ordens é você. Deus usando um israelita, um hebreu, para subir num alto posto para governar um país. Sair da posição de escravo para a posição de mandante, de governante, de quem teria o poder. José, ele entendeu o mover de Deus na vida dele em todo o tempo. Em nenhum momento, no relato da Bíblia,
mostra José esmorecendo. Muito pelo contrário. Ele ali na prisão, ele fez o melhor dele. Tanto é que o carcereiro colocou ele como os que mandavam. Ele era o que mandava nos presos. Era ele que fazia todo o serviço, digamos assim. Deus esteve com ele em todo o movimento. Deus fez com que ele entendesse que tudo isso era mover de Deus. E ainda assim, depois quando começa o período de seca, o período de fome, em que todos os povos, inclusive os israelitas, chegam até ele, os irmãos chegam até ele. E ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconhecem. Ele entende que ele está naquela posição e ele ter passado por todo aquele sofrimento, que para ele fica bem claro para a gente também no texto, de que não foi fácil, porque quando ele revê os irmãos, ele sai para uma sala e chora. Quando depois trazem Benjamim e ele vê o irmão dele, caçula, que era o filho da mesma mãe que ele também sai e chora. E quando ele revela para os irmãos que ele é o irmão que foi vendido e tudo mais, ele também se emociona naquele momento. A gente percebe, e ele mesmo fala no relato bíblico, de que graças a Deus tudo isso aconteceu. Porque foi Deus que fez ele chegar até ali, para que ele pudesse prover alimentos, para que todos não passassem fome e necessidade naquele momento. Então ele ainda engrandece a Deus. Ele consegue agradecer ao Senhor por ter feito ele passar por aquele momento tão difícil. Deus agiu em favor de José e age a nosso favor também. Ele não apenas passou pelo deserto, mas ele foi colocado num posto que ele poderia ajudar a todos os outros. Ele entendeu qual era a missão dele. A missão dele era passar por essas provações todas para que ele daqui a pouco pudesse ser útil, não só a Deus, mas às pessoas todas que estavam ao redor dele. Ele não só salvou o povo do Egito da fome, mas todos os povos ao redor. Ele pôde fazer isso porque ele estava com Deus e Deus estava com ele. E ele percebeu o mover de Deus em tudo isso. Terceiro exemplo que eu vou trazer para vocês, e aí vocês podem estar pensando, né? Nossa, era para falar sobre as mulheres e tocar eu falando dos homens. Eu até procurei sobre mulheres, mas não achei nada sobre o deserto e eu queria falar sobre isso com vocês. Foi Elias, o profeta Elias. Estava tudo perfeito na vida de Elias. Tudo dando super certo. Ele saiu vitorioso daquela montanha onde ele desafiou os profetas de Baal. Tudo perfeito. Ele desafiou os profetas. Ele falou que não choveria enquanto acontecesse aquilo ali. Todos os profetas foram mortos à espada. Todos foram consumidos. Aquela água toda daquele lugar que ele colocou, do altar todo que ele encharcou, ainda fez um lagar. Tudo aquilo foi consumido pelo fogo. Elias estava ali vitorioso. Não tinha ninguém ali com a cabeça mais erguida que Elias. Só que depois daquela experiência incrível que ele viveu, ele sente um medo profundo de Jezabel, que era a rainha. E ele foge para o deserto. Ele foge de medo de uma mulher. Depois de uma grandiosidade imensa daquela, de matar mais de 400 profetas. Ele foge de medo. Ele vai se esconder no deserto, numa caverna, bem escondidinho. Nós não temos como nos esconder de Deus. Os nossos sentimentos, né, e eu fiquei pensando na caverna como se fosse aquela coisa mais interna nossa, os sentimentos mais internos nossos, os momentos mais difíceis nossos, não tem como nós escondermos as nossas dificuldades do Senhor. O Senhor nos fez. Ele nos conhece antes mesmo de que a gente estivesse sendo formado no ventre da nossa mãe. Então ele sabe muito bem os nossos sentimentos. E ele sabia o sentimento de Elias. E ele foi aparecendo, né? Vários momentos foram acontecendo ali por perto de Elias. Mas o Senhor não falou com Elias em nenhum dos momentos mais drásticos. Não foi no fogo, não foi no terremoto, não foi no vendaval. Foi na brisa suave.
A voz do Senhor estava na brisa suave. Ainda assim, Elias respondeu a Deus com tristeza. Ele estava triste naquele momento, talvez em depressão, pensando no que aconteceria na vida dele. Ele parecia se sentir sozinho e perdido, o que não é verdade quando nós temos o Senhor ao nosso lado. Ele estava ali se sentindo assim, porque muitas vezes nos nossos desertos, nós encontramos a tristeza profunda, encontramos a solidão, encontramos aqueles sentimentos que estão lá dentro do nosso coração, que só a gente acha, que só a gente sabe, que só a gente sente, que são difíceis muitas vezes de serem vencidos. A maioria das vezes nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa igreja, às vezes de auxílio médico, de remédios. Mas até mesmo esses momentos muito difíceis podem ser vencidos. E Deus cuidou de Elias ali, numa brisa suave, numa calmaria, no momento em que ele lá dentro estava em ebulição. Deus cuidou de Elias como uma brisa suave, como um sussurro. E por fim, o último encontro de deserto que eu achei tão marcante, e eu não poderia deixar para lá, é justamente Jesus sendo tentado ali no deserto. E Jesus, ele só venceu aquele momento, não era porque ele era 100% Deus. Ele era 100% Deus, mas ele era 100% humano. Ele se fez carne para viver como nós, para sentir como nós. E certamente todas aquelas pressões que ele sofreu no deserto, nas tentações, ele não teria vencido sozinho se não fosse o auxílio de uma única coisa: a palavra de Deus. Ele só venceu aquelas tentações porque ele foi lembrando de tudo aquilo que Deus tinha dito ali. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele só venceu porque ele achou, naquele momento de dificuldade, ele conseguiu ouvir a voz do Senhor através da palavra, dos ensinamentos que ele sabia da Bíblia. Jesus, ele nos mostra, então, onde é que nós encontramos a nossa força. Nós só encontramos a nossa força na palavra do Senhor. É ali que nós nos fortalecemos. É ali que nós encontramos todas as saídas dos nossos desertos. Não foi diferente. Moisés ainda não tinha Bíblia, mas ele tinha a palavra do Senhor falando com ele a todo tempo. Deus falava com ele diretamente. Como é que Deus nos fala hoje? Através da palavra. É ali que nós devemos buscar. E aí pode parecer algo, um pouco clichê eu falar isso para vocês, porque a gente já pensa que todo cristão vai ler a Bíblia. Mas a gente sabe que muitas tentações vêm e nos faz deixar de lado essa tarefa que é a primordial para a gente sair de todos os nossos desertos. Eu ainda poderia falar de tantos outros desertos que eu passei. Mas eu vou falar do mais recente para poder terminar essa nossa fala de hoje. E aí eu quero pegar justamente essa questão da palavra de Deus. E no meio do ano passado, eu fui convidada pelo colégio que eu trabalho para mudar de cargo. Eu deixei de ser professora de sala de aula para assumir a coordenação pedagógica. Um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Que eu nunca sonhei para mim. Nunca foi meu objetivo. Porque, assim, a carreira de professor não tem, assim, níveis, eu vou começar sendo professora assim, daqui a pouco eu vou ser assim, e vou chegar num posto maior. Não tem. A gente se forma na faculdade, na licenciatura, para dar aula. E assim a gente vai fazer a nossa vida toda.
Você pode mudar o lugar onde você vai dar. Você pode dar aula no colégio particular, no município, no estado, num curso, num pré-vestibular, na universidade, num curso de mestrado, doutorado, especialização. Mas sua tarefa vai ser dar aula, de alguma maneira. E foi assim que eu imaginei a minha vida quando eu me formei na faculdade. Falei, bom, serei professora. Vou ser o melhor que eu puder em qualquer lugar que eu estivesse. E achava que essa, de fato, era a minha missão. Mas como Moisés, Deus nos dá planos, né? Ele sonha coisas para nós que nós nem imaginamos. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar sendo coordenadora. Nunca nem sonhei isso para mim. Na verdade, quando a diretora veio falar comigo, eu falei para ela que não. De imediato, eu nem pensei. Falei, não. Aí ela, não, vai e pensa mais um pouco. Ela que me falou para pensar. Porque de imediato aquilo não era uma coisa que eu queria para mim e que nem eu achava que eu teria condições de fazer. Depois eu fui para casa, conversei muito com o Daniel, a gente orou muito. E eu tive irmãos que me ajudaram em oração também. E eu decidi que sim, que eu ia tentar. Imaginei principalmente assim, bom, pior do que estava, não pode ficar, né? Então vamos lá, vamos encarar aí. Mas foi uma tarefa difícil, ainda é. Porque era uma missão dura. Eu ia lidar com pessoas de uma forma diferente. Os meus colegas de trabalho agora seriam subordinados a mim. E o olhar deles poderia mudar para mim. E mudou, de alguns mudaram e bastante. Os alunos já não seriam meus alunos, eles me veriam de uma outra forma. Os pais não me veriam como a professora. Então foi duro. Foram muitas mudanças, muitas cobranças. Eu não achei que eu estava preparada, mas teve algo que me fez saber que eu poderia avançar. Foi Deus que me encorajou. E me encorajou principalmente através da palavra dele. Porque ano passado, na verdade, em dezembro de 2018, o desafio foi para o Daniel. Marcelo desafiou ele a ler a Bíblia em um ano, né, fazer o plano de leitura. Aí o Daniel chegou em casa do discipulado dele e falou assim, Marcelo me desafiou a ler a Bíblia em um ano. Aí eu falei, bom, vou junto com você nesse desafio. Vamos lá. Eu vou. E eu fui. E como foi importante saber e ter uma rotina de leitura e ter uma rotina de estar com Deus, de ouvir na palavra dele aquilo que ele queria para mim. E conseguir tirar coisas e estar atentas até em textos que eu lia desde criança. As histórias bíblicas eu conheço todas elas, de cor e salteado, porque eu aprendi isso tudo desde que eu estava na barriga da minha mãe. Mas como é bom ver Deus e Jesus se revelarem através da palavra dele, de formas diferentes. Em cada momento se faz de uma maneira diferente. A Bíblia é uma só. Os livros todos estão lá e são todos iguais desde que foram organizados ali. Mas a maneira que Deus fala para a gente é uma maneira única, pessoal e individual. E aí eu comecei a entender que aquele meu deserto ali de trabalho, de dificuldades e de desafios, que não eram desafios só no meu trabalho, gerou uma mudança de vida dentro da minha casa, dentro da minha família. Mas eu comecei a entender que aquilo era o plano de Deus para mim. Eu comecei a olhar essa nova possibilidade do meu trabalho como uma nova missão. E uma nova missão que eu já tinha pedido a Deus. Eu tinha pedido a Deus uma missão. Eu queria saber qual era a minha missão aqui. Eu sabia que existiam algumas. E que eu já estava até em algumas. Mas eu queria ainda saber qual seria. Porque na nossa vida a gente tem que achar o nosso lugar. A gente tem que pedir ajuda a Deus e saber qual é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Qual é o lugar que Deus está te colocando?
Qual é o lugar que Deus está te colocando e com que propósito tem isso? No seu trabalho, é só para você ir lá ganhar o seu dinheiro? Que propósito Deus tem usado você no seu trabalho? O que Deus tem feito com os nossos talentos? Os dons que Ele nos dá. O que nós temos feito com esses dons? A gente tem enterrado, escondido esse talento? A gente tem guardado porque a gente tem medo, não sabe o que fazer com ele? E aí eu desafio a vocês, irmãos, a orarem e pedirem a Deus que dê a missão de vocês. Que busquem na palavra dele qual é a missão de vocês. O porquê de vocês estarem passando por aquele momento de deserto. Qual o propósito de Deus naquilo. E leiam a Bíblia, porque Deus vai falar com vocês através dali também. E aí eu recebi esse ministério. Essa missão. Que foi um desafio. E eu dei prioridade ao meu desafio, primeiro da leitura bíblica. Eu comecei a colocar isso logo de manhã, quando eu ia para o trabalho. E em agosto, isso começou a se revelar para mim de uma forma diferente, porque eu ia para o trabalho lendo, e eu sempre achava ali uma palavra, que era a palavra que me edificava naquele momento, e me fortalecia para encarar minha jornada de trabalho. E eu comecei a compartilhar isso com outras pessoas. Inclusive com a minha colega de trabalho, que é a orientadora pedagógica, que trabalha diretamente comigo. E eu compartilhava com ela aquela palavra. Eu pegava aquilo para mim e ficava pensando naquela palavra que Deus tinha me dado, do momento que eu saía de casa até o meu trabalho. Eu comecei a chegar no meu trabalho orando, louvando a Deus ali. E pedindo a Deus principalmente que fosse comigo naquele dia, porque eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia que tipo de pai ou mãe ia chegar ali para falar o que comigo. Eu não sabia que tipo de situação eu ia encarar. Mas eu sabia que Deus estava comigo. Essa minha colega de trabalho, ela começou a entender isso de uma forma também interessante. Porque em alguns momentos ela mesma pegava e falava assim, nossa, aquele texto que você compartilhou hoje, olha como está se encaixando exatamente nesse momento de agora. Ela começou a ver Deus agindo também ali no nosso trabalho. E não foi por mim. Foi por Deus, o que Ele estava fazendo através da minha vida ali, naquele lugar. E foram dias de muitos aprendizados ali, e ainda são. Mas também de muitas vitórias. De eu sair dali todos os dias, mesmo com o dia mais difícil, com as reuniões mais complicadas, eu saía com meu coração em paz, porque eu sabia que eu não estava só. E aí, nessa época agora do Natal, eu fiz um plano bíblico pequeno, justamente sobre o Natal, falando sobre os nomes, né, de Jesus. Né, o Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte. Mas o que ficou para mim foi o Emanuel, que é o Deus conosco. Então, em todos os desertos que a gente passa, em todas as situações que a gente vai passando, é algo que a gente não pode esquecer, nunca, que nós temos o Deus Emanuel. Que pode estar no momento de silêncio, porque pode ainda não ser o momento certo da resposta de Deus para nós ali. Não pode ser no tempo que a gente acha, porque nós passamos e a gente quer que seja rápido. Ninguém quer ficar em sofrimento. Ninguém quer ficar em angústia ou em aflição por um tempo maior do que 1 hora, de preferência. Mas Deus nos dá a resposta certa no momento certo. Ele não abandonou, se a gente for ver, em todos os relatos que a gente tem na Bíblia, Ele não abandonou ninguém à própria sorte. Ele sempre se fez presente, mesmo no deserto. Ele estava ali durante o dia, com a nuvem protegendo o povo de Israel do sol. Durante a noite, ele era coluna de fogo. Não tinha alimento no deserto, porque alimento é um lugar árido. Como é que vai tirar comida para um povo inteiro? E ele manda o maná.
manda as codornizes ali. Todos os dias eles tinham o que comer, mesmo estando num lugar que não dava nada. Ele estava com José na prisão. Ele fez José interpretar sonhos ali. Fez José ser lembrado, não pela primeira vez, quando José pede para o copeiro: quando você estiver na presença do rei, fale sobre mim, não esqueça de mim. E o copeiro esqueceu. E deixou. A Bíblia não fala quanto tempo José ficou lá à espera de que o copeiro lembrasse dele. Mas certamente não foi um dia. Não foi uma semana. Tanto é que depois que o copeiro lembra, que foi quando o rei tem um sonho e que ninguém consegue interpretar aquele sonho, e ele lembra de José, ele depois ele pede perdão a José por ter esquecido. Nem sempre o bem que nós fazemos também é lembrado rapidamente. E a gente nem tem que ficar esperando por isso. Mas José, ele confiava em Deus e sabia que em algum momento Deus iria fazer esse mover. E isso aconteceu. Não no tempo que José queria. O copeiro poderia ter antecipado isso muito. Mas foi no tempo que Deus quis. A gente só consegue entender isso quando a gente sabe que nós temos o Emanuel conosco. Que nós temos o Deus conosco. Que nós temos, através da palavra de Deus, da Bíblia, a palavra certa para o nosso coração, para nos dando alento, inclusive para passar durante o nosso momento. O povo de Israel ficou 40 anos. E em nenhum dia Deus esteve ausente deles. Em nenhum dia eles caminharam sozinhos. 40 anos no deserto. E eles não estavam sozinhos. A gente tem que lembrar que muitas vezes é um lugar duro, mas é um lugar que a gente pode tirar aprendizados. É um lugar que a gente pode conhecer ainda mais o amor e o cuidado de Deus com a gente. É um lugar que a gente não pode olhar o agora, mas a gente tem que olhar para frente. E ao invés, e é isso que eu quero desafiar vocês também, além da questão da palavra, de ler, de ter esse encontro com Deus através da palavra dele, é justamente da gente, ao invés de ficar olhando para os nossos desertos, olhar para o Deus conosco. Olhar para o Deus que se faz presente em todas as situações, independente daquilo que a gente tem passado. E aí, para fechar, eu quero ler 2 trechos de Salmos, que vocês pensem neles com o mesmo amor que eu recebi quando eu li e vi que era Deus falando comigo também. O primeiro é Salmo 62, versículo 5 ao 7, diz assim: somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. E o outro trecho é do Salmo 63, do versículo 3 ao 8, que diz assim: o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto eu viver, falarei a tua bondade, e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem, e por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Que cada um de nós esteja dessa forma, sabendo que nós estamos cuidados debaixo das asas do Senhor. Sabendo que é ali que nós encontramos não só o refúgio, mas a alegria
né? Que a presença do Senhor na nossa vida seja constante, que a gente busque constantemente o Senhor e saiba que é nele que a nossa vida se sustenta e é a mão dele que nos segura firme para que a gente passe por qualquer situação. E aí eu pedi ao Daniel para que a gente cantasse um louvor agora, que já foi uma música tema nossa aqui da igreja e que não podia ser mais propício para esse momento dessa palavra que Deus nos deu, que é Meu Universo.